Olá, Namastê! Hoje estamos aqui para nosso segundo vídeo, nossa segunda mini aula sobre a história do yoga. Na aula anterior, falamos sobre algumas hipóteses, mas sempre hipóteses muito longínquas e ainda com muitas questões a responder. Na aula de hoje, a gente já vai começar a entrar um pouquinho naqueles eventos que teriam acontecido no subcontinente indiano, em tempos também muito antigos, mas que costumam ser usados como evidências da prática de yoga já num período que equivale ao 3º milênio antes de Cristo. Então, entre 4 e 5 mil anos atrás. Aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, é primeiro muito importante lembrar que quando hoje se menciona a história da Índia, muitas pessoas pensam que se está falando apenas dos eventos, fatos ocorridos no território que hoje chamamos de Índia. Mas é muito importante lembrar que a Índia antiga é praticamente tudo isso que a gente hoje chama de subcontinente indiano. Muitos eventos que se atribuem como históricos da Índia antiga aconteceram em territórios que hoje não fazem parte da Índia contemporânea, tal como suas atuais fronteiras geopolíticas a definem. E, curiosamente, as origens da civilização no subcontinente indiano não estão na Índia, mas estão no atual território do Paquistão. E lembrem que essa partilha é muito recente, foi feita apenas no pós-guerra, em meados do século passado. Mas vamos aqui a este mapa, porque esse mapa nos dá uma melhor noção. Este é o mapa do subcontinente indiano. Aqui no alto, as montanhas do Himalaia. Aqui o Nepal, aqui o Butão. Aqui a Caxemira. E nessa região, no noroeste do subcontinente indiano, nós temos um rio muito importante, um dos mais importantes rios dessa região, que é o rio Indo, de onde deriva o nome Índia. O rio Indo, ele não atravessa o atual território da Índia. Ele atravessa praticamente todo o território do atual Paquistão, de norte a sul. E foi exatamente aqui que surgiram os primeiros núcleos civilizatórios que se tem conhecimento da Índia antiga. Mohenjo-daro, Harappa, dentre outros. Algumas cidades desse período estão no atual território indiano, como, por exemplo, Lothal, que é uma cidade portuária aqui no estado indiano de Gujarat, na costa ocidental da atual Índia. Mas a maioria desses núcleos civilizatórios estão realmente nesse território do atual Paquistão. E por que estamos falando tanto disto? Porque vem de lá, dessa região, algumas evidências arqueológicas que, de certa maneira, têm sido usadas para se falar de um yoga supostamente muito antigo. Então, não sei se vocês conseguem visualizar daí de longe, né? Essas imagens, tá? Mas aqui tem imagens de selos que são pecinhas de barro, onde se faz desenhos em relevo. Esses desenhos são muito pequenininhos. Por exemplo, esse selo que é o mais conhecido, o famoso selo de Harappa, está em exposição hoje no Museu Nacional de Delhi, na capital da Índia. E se eu não levo meus alunos lá com atenção para olhar ele ali, passam batido, ninguém nem percebe, porque algo pequenininho num cantinho ali, numa vitrine, e ali está uma das evidências que se costuma dizer do yoga já praticado nesse período. Só que é importante frisar, esse selo, se vocês não estão vendo direito daí, ele está querendo mostrar uma imagem, provavelmente de uma figura semimítica. Essa figura semimítica é considerada uma divindade pré-védica. Se atribui a essa figura uma representação de Pashupati. Pashupati seria uma divindade que traz elementos do que podemos chamar de um proto-Shiva. Então, os mesmos aspectos atribuídos a Shiva posteriormente, mais tardiamente, são atribuídos antigamente a Pashupati. Tá? E que atributos são esses? Bom, ele é o senhor dos animais, tá? Ele traz sobre a sua cabeça uma estrutura que parece 3 chifres, enquanto Shiva posteriormente vai trazer um tridente nas suas mãos. Ele está aqui cercado desses animais. Então Shiva também aparece cercado de alguns animais, serpentes, sentado sobre a pele de um tigre ou leão.
Ele está aqui nessa imagem com o pênis exposto e ereto, o que para os povos daquele período talvez não fosse algo que mexesse tanto com seus pudores, dadas as grandes diferenças culturais que há entre eles e até mesmo os indianos de tempos posteriores. E talvez uma representação da possibilidade de criação, de fertilidade. Ele está numa postura sentada, isso é o que é o mais importante. Mais ou menos como eu estou aqui, uma postura sentada, coluna alinhada, o que pode ser considerado uma postura meditativa. Mas aí, isso é evidência suficiente para a gente falar que o yoga era praticado nesse período? Mas quais são as ligações que se faz? Lembrem, eu vou voltar aqui uma imagem, e essa imagenzinha aqui de baixo, ela mostra o Shiva na sua representação como patrono do yoga. Essa é a imagem mais posterior, mais tardia, né? E ele, como patrono do yoga, está numa condição muito semelhante àquela de Pashupati. Sentado, coluna ereta, postura meditativa. Bom, a gente vem a chamar essas posturas de meditativas depois, né? E em vez de estar com o falo exposto e ereto, ele está com uma representação fálica na sua frente, uma pedra arredondada, chamada lingam, né? Ao invés de ter 3 chifres na cabeça, estruturas que possam assim se assemelhar, ele está segurando um tridente. E este Shiva, assim representado, é considerado na tradição, digamos, mitológica hindu, o patrono do yoga. Ora, se este é o patrono do yoga e se outras imagens anteriores podem evocar esses mesmos elementos simbólicos, podemos até aventar que isso já seja uma alusão ao yoga praticado naquele período. Porém, isso, repito, como falei na semana passada, ainda é muito hipotético. Pode ser que toda essa interpretação que estamos aqui fazendo não corresponda à realidade e que essa imagem não seja de algum deus que represente o yoga daquele período do 3º milênio antes de Cristo. E é bom lembrar, quando se fala que o yoga tem 5.000 anos, fazendo-se alusão a esse achado arqueológico, que esse achado arqueológico está muito mais próximo de 4.000 anos atrás do que de 5.000 anos atrás. Já é um selo de terracota de um período mais tardio das civilizações do Rio Indo. Tá? Ainda assim, a gente vai encontrar outras interessantes, digamos, esculturas ou instrumentos que fazem alguma alusão interessante a talvez uma prática corporal ou meditativa. Não é a única imagem essa que eu citei. Essas pequenininhas aqui também, essas fotos eu também tirei no Museu de Delhi, e elas são pouco mencionadas em livros, mas mostram pessoas sentadas nessas posturas aqui, como eu vou representá-lo. Tá? Algo mais ou menos assim. Seria yoga? Ou seria apenas ritualístico? Ou seria até algo que nem necessariamente é ritualístico? Podemos trazer 1000 interpretações, mas o fato é que nós não podemos afirmar que o yoga vem desse período. Mas não tem texto nesse período? Bom, aqui em cima desses próprios selos tem algo escrito, uma escrita que acredita-se ser hieroglífica, mas que não foi até então decifrada. Diferentemente, por exemplo, dos hieróglifos egípcios, esta aqui a gente não sabe o que está escrito aqui. E por não saber o que está escrito, fica ainda mais aberto a especulações. Agora, se o yoga vem desse período, a questão que eu deixo é, não deveria ele já aparecer, menções ele já aparecer, num período imediatamente subsequente, como por exemplo no período védico, quando já no 2º milênio antes de Cristo, começam a ser elaborados grandes textos, grandes inários védicos, que são a base daquilo que a gente hoje entende por cultura, civilização, religiosidade indianas. Então isso a gente vai deixar para responder na próxima aula. Quais seriam as evidências, se aqui há, da prática de yoga já num período védico, já no 2º milênio antes de Cristo? Então, isso fica para o próximo final de semana, para a próxima mini aula, e eu vou ficando por aqui com essa aula de hoje. Agradeço aí a vossa presença. Namastê.